Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Se você quiser fazer uma ponte para medir capacitância e indutância, o coração desse circuito será o amplificador de instrumentação. Se você quiser fazer um instrumento para medir as batidas do coração, um eletrocardiograma, o coração desse circuito é o amplificador de instrumentação. Se você quiser medir o peso, temperatura, baixas correntes e muito mais, você vai precisar de um amplificador de instrumentação. Então eu resolvi mostrar como construir um no formato de uma protoshield bem simples, mas que funciona. Ele será o coração do circuito de medição de capacitância e indutância. Nesse tutorial eu mostro como construir e usar para medir tensões em um circuito RC. E no próximo eu mostro os detalhes de como usar essas medições para medir capacitores e indutores, tudo de forma muito simples e com grande precisão. O pessoal que fabrica as pontes caríssimas vão querer tirar o vídeo do ar, mas vamos lá, democratizar a eletrônica. O circuito é mostrado na figura. O protoshield de amplificador de instrumentação do professor Bairros. Não tem segredo, é um amplificador de instrumentação padrão, mas tem alguns cuidadinhos que eu vou estar revelando nesse tutorial. Claro que existe prontinho, existe o CI, o AD620, é o mais popular, o mais simples, o mais em conta. Imagina o preço dos melhores. Tem que comprar o CI e montar mais meia dúzia de componentes em volta para deixá-lo similar ao protoshield. E também tem o módulo prontinho, mas aí é bom avisar. Eu e o Daniel não tivemos boas experiências com o módulo, nem com o CI. Esse é o problema dos CIs fakes, uma praga que está abalando a eletrônica. Então, a velha máxima vale aqui. Cuidado com as ofertas desses tipos de componentes. Observe os fornecedores e fabricantes. Escolha os melhores. Custa um pouco mais de grana, mas custa menos dor de cabeça. Ou faça um, como eu vou mostrar agora. Eu não vou analisar o circuito, claro, eu já fiz isso antes. Analisei, levantei a equação e tudo mais. O link está na descrição desse vídeo. Então, vou usar somente a equação. Ela está ali no diagrama. O que faz esse circuito? Pega a tensão diferencial das entradas S+, menos S-, amplifica e coloca na saída Vout. A vantagem dessa configuração é que a entrada é diferencial e é arrumada de tal maneira que cancela, ou se não cancela, pelo menos diminui muito o ruído de modo comum. Aquele ruído que atrapalha as medições de pequenos sinais, a praga da instrumentação. Outra vantagem da entrada diferencial é que ela não está conectada ao terra do circuito. Ela pega a diferença entre as tensões de entrada. Outra vantagem é que ela possibilita ganhos de tensões bem altos, e mais, ajustando somente uma resistência, a resistência RG, a resistência de ajuste do ganho, ou simplesmente resistência do ganho. Essa resistência de ajuste do ganho, RG, também tem nos circuitos integrados tipo AD620. O fabricante deixa 2 pinos para você ligar essa resistência. Veja na imagem. Eu gostei do título, comprar versus fazer, pois eu vou mostrar como fazer. E por último, note que as entradas estão ligadas às entradas não inversoras do operacional. E como você está careca de saber, essas entradas não consomem corrente. Na verdade, consomem, mas bem pouquinho, quase nada. Então, a impedância de entrada é muito alta, bem maior do que 10 megohm. Construir um amplificador não tem muito segredo, mas você deve tomar alguns cuidadinhos. Na verdade, tudo isso que eu vou mostrar aqui está no datasheet do AD620 e nos datasheets de todos os amplificadores de instrumentação comerciais. Note que o diagrama básico é exatamente o diagrama do circuito desse tutorial. Parece até que eles copiaram de mim. Veja alguns detalhes importantes e que aparecem nesse diagrama também. Primeiro, todas as resistências têm o mesmo valor. A equação que eu mostro no diagrama é para essa condição. E todas estão com um valor apropriado. Um valor não muito alto nem muito baixo.
O valor dessas resistências é que vão dar a qualidade do circuito rejeitar as interferências de modo comum. Eu usei 10K como nesse diagrama do datasheet. Algumas más línguas vão dizer que eu copiei do datasheet. Nada disso. Eu fiz uma análise profunda, pesquisei muito e cheguei à conclusão de que 10K é o melhor. Aí que eu vi que o datasheet também sugeria 10K. Então concluí que esses caras que fizeram o datasheet entendem mesmo de eletrônica. Note outro detalhe, a tolerância. Quase tolerância zero. Então todas as resistências devem estar com o mesmo valor. Viram? Não é todas as resistências de 10K. O importante é todas estarem com o mesmo valor. Bem, aí é complicado no Brasil, não é mesmo? Sugiro que você compre um monte de resistência de precisão, 1%, e ainda meça e selecione a com os mesmo valor. Pelo menos uma casa depois da vírgula. Foi isso que eu fiz. Agora vamos voltar para o meu diagrama. Outro detalhe importante é que o zero do circuito diferencial tem que ser perfeito. Ele deve ser ajustado para que a tensão nesse ponto seja exatamente zero. Por isso, o trimpote no circuito, mais o seguidor de tensão. A nossa velha configuração da fonte simétrica. Sim, esse circuito é uma simples fonte simétrica. Tem que ser uma fonte simétrica porque o sinal de entrada será AC. Como o circuito vai ser alimentado por uma fonte que não é simétrica, a tensão na entrada deverá ser tal que permita que a fonte simétrica interna gere uma tensão boa para o circuito funcionar. Que tensão é essa? Bem, aí vem um pouco de experiência. Eu sugiro que a fonte simétrica deva ser maior do que mais ou menos 4 volts. Este mais ou menos são da polaridade da fonte simétrica. Então, a tensão de entrada deverá ser maior do que 8 volts. Eu vou usar 9 volts. Essas ditas baterias pequenas, que de bateria não tem nada. Isso porque no final eu vou querer um instrumento portátil. Que maravilha! Mas pode usar uma tensão maior, tipo 12 volts de uma bateria de verdade, até 24 volts. Alguns vão dizer até 30, mas eu acho arriscado 30 volts. Outro detalhe é o capacitor de 0,1 microfarads na alimentação. É importante, não menospreze. A outra dica é montar a trilha do sinal de entrada o mais próximo dos pinos do CI. Não faça muita voltinha. Essas trilhas não devem ficar paralelas à trilha da alimentação. Se precisar cruzar, cruze a 90 graus. Se for um PCI, uma trilha por cima e outra por baixo da placa. Claro, não é mesmo? Senão é curto na certa. Cada bobagem, eu digo. Agora um detalhe final. A blindagem. Se você montar no seu laboratório o circuito ficar meio instável, ele satura muito fácil com o ruído de modo comum, então siga a dica do professor Bairros. Coloque uma placa metálica na sua bancada. Para isolar, você deverá cobri-la. Mas existem muitas bancadas para eletrônica que são metálicas. Elas também facilitam a descarga estática do técnico. Não precisa aterrar, até porque tem a questão da segurança. A placa vai servir como um plano de terra e vai atenuar a interferência num passe de mágica. Só a placa já ajuda muito, mas eu sugiro que conecte um fio dessa placa e esse fio conecte no ground da fonte de tensão que alimenta o seu circuito. Esse truque vai ajudar muito as medições de circuitos amplificadores de um modo geral. Eu usei uma lâmina de circuito impresso de uma face. Por acaso tinha uma sobrando? É uma solução perfeita, mas meio cara. Então use outra lâmina metálica. Pode ser uma folha de alumínio dessas usadas na cozinha. Diga para sua esposa que vai ser por uma boa causa. Quanto ao valor da resistência do ganho, RG, eu escolhi 10 kΩ. O ganho ficou em 3. Vou começar os testes com esse ganho. Mas no futuro eu posso alterar o ganho, então só o futuro dirá. Essa resistência não precisa ser de precisão, desde que você em algum momento afira o valor do ganho. Pronto, isso é tudo sobre a montagem. Eu vou testar o circuito da figura com um capacitor de 0,1 microfarads em série com uma resistência de 1K. Veja o professor Bairros testando esse circuito. Sim, estamos aqui para mostrar o amplificador de instrumentação. Está aqui, ó, montadinho. Aqui está o sinal de entrada, são 2 sinais, é um amplificador diferencial. O ganho foi ajustado para 3 e a saída está no canal azul que não está ligado. Claro, a bateria não está ligada, ele não é mágico. Veja que agora na entrada está ligado o osciloscópio do canal amarelo.
tensão de 1 volt. Vamos então ligar aqui o nosso circuito, ver se funciona. Vamos botar fogo no parquinho? Vamos lá. Aí está. Tensão na resistência 1,79. É na resistência porque está aqui o sinal de entrada. Essa não é a tensão real na resistência. Eu tenho que dividir por 3, porque o amplificador tem o ganho 3. Qual a tensão no capacitor? É só colocar a outra entrada em paralelo com o capacitor e pronto, eu tenho a tensão no capacitor. Com a tensão na resistência, eu consigo calcular a corrente no circuito. Com a tensão no capacitor, dividindo pela corrente, eu consigo determinar a reatância. E tendo a reatância, é um toque para determinar a capacitância. Mas isso veremos no próximo tutorial. Conclusão. Você viu nesse tutorial como é fácil construir um amplificador de instrumentação. No próximo tutorial eu mostro como medir o circuito e a partir das medições determinar a capacitância e a indutância. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!